vai aparecer para vocês a mensaginha ali dizendo a aula está sendo gravada, está lá a mensaginha. Então, o PowerPoint já está na tela. Então, vamos lá. Engata a quinta na descida e toca o carro. Vamos ver o que acontece. Então, pessoal, agora a gente vai falar de circuitos de corrente contínua. Primeira coisa que a gente tem que falar é a famosa força eletromotriz. Sem uma força eletromotriz, não existe corrente no circuito. É a força eletromotriz que faz com que circule corrente. Então, o que é essa força eletromotriz? Bom, como a gente já mencionou antes, para que a gente tenha corrente elétrica num circuito, atravessando os condutores devem estar num circuito completo. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter um caminho fechado, senão não tem passagem de corrente. Então, eu preciso que tenha uma FEM, e a gente já falou um pouquinho disso na aula passada. Esse símbolo aqui representa uma fonte. Fonte do quê? Fonte de força eletromotriz, fonte de FEM, às vezes também chamada fonte de DDP, e para que efetivamente eu tenha passagem de corrente elétrica, tem que ter um circuito fechado. Se não tiver um circuito fechado, não tem passagem de corrente. Por que um condutor tem que estar num circuito completo para ter passagem de corrente? Isso aqui a gente já estudou, tá? Tô fazendo uma revisão aqui. O que acontece se a gente pegar só um condutor, só um pedacinho de fio? Tipo, esse cilindro aí é um pedacinho de fio de cobre. Se eu aplicar um campo elétrico no fio de cobre, isso não vai gerar uma corrente elétrica? Vejam que a gente já falou disso, né? Redistribuição de cargas dentro de um condutor. O que acontece quando a gente coloca um condutor dentro de um campo elétrico? Bom, esse campo elétrico vai agir sobre os elétrons livres do condutor, certo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os elétrons se acumulem deste lado. Lembrem que a força elétrica, vamos revisar mais uma vez, a força elétrica é dada por carga vezes o campo. Então, como a carga do elétron é negativa, a força sobre o elétron é menos o sentido do campo. Então, esse campo aqui vai fazer os elétrons virem para essa extremidade, os elétrons livres, tá? E aquela extremidade vai acabar ficando mais positiva. Só que essa redistribuição de cargas no condutor, ela gera um campo elétrico interno, certo? Porque quando a gente começa a ter carga positiva acumulada aqui e carga negativa lá, o que acontece? Surge um campo elétrico que aponta de onde? Do positivo para o negativo. Então, no início, a gente aplica o campo externo, mas assim, muito rapidamente, esse campo externo desloca os elétrons livres, eles se acumulam numa extremidade, outra extremidade fica positiva, isso gera um campo, digamos assim, um campo induzido no interior. E este campo sempre aponta contra o campo inicial. Então, o que vai acontecer? O campo inicial, externo, vai fazer as cargas se redistribuírem, e quanto mais carga redistribuída tem, mais cresce esse campo interno. Logo, bem rapidinho, vai chegar numa situação onde o módulo do campo induzido se torna igual ao módulo do campo externo. E aí o campo resultante dentro do condutor fica zero e para de se mover cargas por completo. Isso aqui é um caso que a gente tinha chamado de equilíbrio eletrostático, né? E tem a ver com o caso que a gente explicou, que as cargas do condutor estão sempre nas superfícies, e tem a ver com o caso de que dentro de um condutor em equilíbrio, o campo sempre é zero, tá? O campo total, porque é a soma do externo mais o interno induzido. Então, quando chega nessa situação, o campo total fica zero, não tem como ter corrente elétrica. Então, nós precisamos ligar o condutor num circuito completo. Uma coisa que é muito importante saber, pessoal, é que quando uma carga Q percorre um circuito completo, a energia potencial elétrica no final da trajetória
é igual à energia potencial elétrica no início dela. Então, se eu tenho aquele desenho que eu fiz para vocês, que eu tenho uma fonte de força eletromotriz ligada num circuito. Eu vou botar um resistor aqui, porque se eu ligar a fonte só em fios, na verdade a fonte queima, né, pessoal? O famoso curto-circuito. Então, se nós temos um circuito completo, o que vai acontecer? Uma carga que começa neste ponto aqui, e essa carga faz uma volta completa nesse circuito, quando a carga volta de novo para esse ponto, ela deve ter exatamente a mesma energia potencial elétrica que ela tinha aqui no início. Por que isso? A gente pode fazer uma comparação com a energia potencial gravitacional. Vejam que tanto a força elétrica quanto a força gravitacional são forças conservativas, certo? Elas são forças que não são dissipativas, elas não são como o atrito. Então, tanto a força elétrica quanto a força gravitacional, num circuito fechado, elas causam variações que fazem com que a energia potencial inicial seja igual à energia potencial final, se nós estamos falando do mesmo ponto de início e fim. Por exemplo, quando a gente tinha lá na física 1, digamos que alguém segura uma bolinha na mão e essa pessoa arremessa a bolinha para cima. O que vai acontecer? A bolinha vai sair da altura H1 e vai subir até a altura H2. Só que quando ela chega lá em cima, obviamente ela não fica parada lá em cima, né, pessoal? Então, logo em seguida, ela começa a cair e ela volta aqui para a altura H1. Se a gente despreza a resistência do ar, qual foi a única força que agiu sobre a bolinha nesse processo de sair de H1, subir até H2 e descer até H1 de novo? A única força que agiu foi a força gravitacional, que nós chamamos de peso lá na física 1, certo? E o que acontece com a energia potencial da bolinha? A energia potencial aumenta quando ela sobe e depois diminui quando ela desce, e quando ela volta exatamente para a mesma altura, ela tem exatamente a mesma energia potencial. Então, estou dando o exemplo aqui da energia potencial gravitacional para dizer para vocês que com a energia potencial elétrica é a mesma coisa. É como se alguém jogasse essa carguinha para cima, ela subisse até um valor e depois ela caísse para a mesma altura de onde ela começou. Então, ela tem que ter a mesma energia potencial que ela tinha no início. Isso sempre vai ser verdade aqui nos circuitos, tá, pessoal? A gente já viu que sempre existe uma diminuição da energia potencial quando as cargas passam através de uma resistência, certo? A gente até colocou aquela questão, o que acontece quando a gente liga uma lâmpada? Liga duas pilhas e uma lâmpada, a lâmpada acende. Será que a lâmpada consome a corrente? Não. A gente explicou, né? Na verdade, a corrente tem o mesmo valor e é constante. O que a lâmpada faz é converter a energia potencial elétrica em energia luminosa. Então, ou então energia térmica, nas duas formas, na verdade. Então, sempre que uma carga está passando por um objeto como um resistor, o que vai acontecer? Vai acontecer uma diminuição da energia potencial elétrica sempre que a carga passa por algum objeto que tenha uma resistência R. Tá, mas se ela vai perder energia potencial elétrica quando ela passa ali, como é que ela vai ter a mesma energia potencial quando ela voltar para o mesmo ponto? Bom, só há uma dedução, né? Sherlock diria, tem que haver alguma parte do circuito onde a energia potencial elétrica das cargas aumenta. Qual é a parte do circuito que faz aumentar a energia potencial elétrica das cargas? A famosa fonte de Fehn. Então, por que para fazer, por exemplo, um brinquedo de criança funcionar, um brinquedo elétrico, a gente tem que ligar ele na tomada ou colocar pilhas? Porque se não tiver alguém que faça aumentar a energia potencial das cargas, elas nunca vão completar o circuito. Então, já que sempre existe alguma coisa oferecendo uma resistência R, que diminui a energia potencial, para a gente conseguir ter a mesma energia potencial numa volta completa, tem que ter um outro elemento fazendo aumentar a energia
potencial. E esse elemento é a famosa fonte. Às vezes o pessoal chama fonte de Fehn, às vezes o pessoal chama fonte de DDP. Fehn por causa de força eletromotriz, né, pessoal? E DDP por causa de diferença de potencial. Ah, então a Fehn é igual a DDP? Ah, pegadinha, muito cuidado. Fehn não é exatamente igual a DDP. Eu já vou mostrar para vocês por quê. As duas coisas são medidas em volts, tá? Mas não é exatamente a mesma coisa. Mas aqui um desenho para explicar, então. Talvez vocês já tenham visto isso, talvez alguém até tenha isso em casa. Teve um tempo que era muito popular as pessoas terem essas fontezinhas de água, tá? Olha que legal, bonitinho aqui, a água vai descendo, né, naturalmente. Dizem até que acalma. Mas peraí, como é que o troço não transborda? Por que esse troço de baixo aqui não está transbordando? Era para a água descer lá de cima, encher esse aqui e cair para baixo, né? Então vejam bem, aqui nesse processo, na parte visível, nós vemos a água caindo. O que está acontecendo com a energia potencial gravitacional da água? Ela está diminuindo, certo? Então, em algum lugar aqui que está escondido para nós, deve ter um elemento que está fazendo a água ganhar energia potencial gravitacional para voltar lá para cima, certo? A água não sobe de graça, a água não sobe sozinha, naturalmente. Então, nessas fontes, justamente é chamado de fonte, né? Veja que é o mesmo nome da fonte de Fehn. Nessa fonte de água aqui, o que está acontecendo? A água, neste caminho aqui, a água desce naturalmente, porque a tendência natural das coisas no campo gravitacional é cair, e enquanto a água está caindo, a UG dela está diminuindo. Mas como é que a água vai de volta daqui de baixo lá para cima? É porque aqui tem uma bomba ou um motorzinho que bombeia a água de volta lá para cima. E esse motorzinho faz o quê? Realiza trabalho para aumentar a energia gravitacional da água. No circuito é a mesma coisa. A nossa fonte de Fehn vai realizar um trabalho para aumentar a energia potencial das cargas para que elas voltem a ter, no final, a mesma energia potencial que elas tinham no início. Então, vejam que isso é uma outra coisa interessante, tá, pessoal? A fonte não está entregando cargas para o circuito. Não é que a fonte dá carga elétrica e o circuito consome aquela carga elétrica. Lembrem que carga não se cria nem se destrói. O que a fonte faz, a fonte de Fehn, na verdade, ela restaura a energia potencial elétrica das cargas que estão se movendo. As cargas que estão se movendo são os próprios elétrons dos fios e dos resistores e dos capacitores, tá? A fonte só aumenta a energia potencial elétrica dessas cargas. Ela não cria, muito menos dá cargas de graça para os outros elementos. Aqui, nesse caso, o motorzinho está bombeando a água de volta para o topo, aumentando a energia gravitacional. Então, o agente que faz a corrente elétrica fluir do potencial mais baixo para o potencial mais alto, o que é o potencial mais baixo? O polo negativo da bateria, para o potencial mais alto, o polo positivo da bateria, ou fonte de Fehn, é a força eletromotriz. Então, pensa bem, como é que uma carga positiva, lembra que em circuitos nós estamos falando que são as cargas positivas que se movem, né? Como é que uma carga positiva conseguiria sair do terminal negativo da pilha e ir para o terminal positivo? Positivo repele positivo, certo? E negativo atrai. Se fosse só a força elétrica, essa carga negativa nunca conseguiria passar do polo negativo para o polo positivo da bateria. No entanto, numa bateria, as cargas conseguem fazer isso. Como é que as cargas conseguem fazer isso? A gente chama de força eletromotriz, o agente que faz a corrente fluir ao contrário da força elétrica. Então, existe mais alguma coisa dentro da bateria, da pilha,
que funciona contra a força elétrica e que permite que a carga se desloque, mesmo sendo contra o sentido do que seria pela força elétrica. Um dispositivo que fornece uma força eletromotriz é chamado de fonte de Fehn. Então, o que pode ser uma fonte de Fehn? Uma pilha, uma bateria de carro, um gerador elétrico, uma célula solar, muito famosa hoje em dia, né? Então, qualquer coisa que consiga manter uma força eletromotriz que vai contra o sentido da força elétrica pode ser considerada uma fonte de Fehn. Aí aparece o Newton e diz: se a unidade não é newtons, então a grandeza não é força. E, na verdade, ele está certo, tá? A gente usa o termo força eletromotriz e a gente usa a abreviação Fehn, mas, na verdade, não é exatamente uma força, tá? Eu até comparei com a força elétrica ali, mas a Fehn não é força, tá? A gente usa o termo força porque era o que o pessoal usava lá quando começou a trabalhar com circuitos, mas, na verdade, a unidade de Fehn é a unidade de energia sobre carga. Então, o símbolo de Fehn é epsilon, letra grega epsilon, e epsilon é dado em unidades de joule por coulomb, energia sobre carga. Tá, mas nós já vimos que joule por coulomb é volt. Então, a Fehn, força eletromotriz, na verdade, ela é uma coisa que tem unidade de volt, tá, pessoal? Então, na verdade, ela não é uma força. Ela é mais tipo uma diferença de potencial. Uma situação ideal, olha bem, ó, não estou falando real, estou falando ideal. Numa situação ideal, o que significa dizer que a pilha é de 1,5 volts? Olha bem, volt é joule por coulomb. Então, se a pilha tem uma Fehn de 1,5 volts, isso significa que a pilha realiza um trabalho de 1,5 joule sobre cada coulomb de carga que passa através dela. Então, vejam que a Fehn da fonte tem a ver com o trabalho que aquela fonte realiza sobre as cargas que passam dentro dela. E é esse trabalho que a Fehn realiza sobre as cargas que faz com que as cargas recuperem a energia potencial elétrica. Uma fonte ideal, ó, bem aqui, tá, pessoal? Ideal, depois nós vamos falar da real. Vamos começar com a ideal. Uma fonte ideal de Fehn mantém a mesma diferença de potencial entre os terminais, independente de ter corrente elétrica passando por ela ou não, tá? Então, fonte ideal é aquela que mantém sempre a mesma diferença de potencial entre os terminais, independente de ter ou não corrente passando através dela. Aí vem o Newton dizer que não existe fonte de Fehn ideal. Eu sei, né, tio Newton, mas olha só, vou te dizer umas coisas da física 1, então. Tu sabia que também não existe plano sem atrito, nem corda sem massa, nem polia ideal? E lá na física 1 tu põe tudo isso, né? Então, para de encher o nosso saco e deixa a gente trabalhar aqui com a nossa fonte de Fehn ideal. Tá, magoou, não volta mais. Então, vamos fazer aqui o diagrama esquemático de uma fonte ideal de Fehn para a situação do circuito aberto. O que é isso aqui? Podem pensar assim, pessoal. Isso aqui é como se fosse uma pilha ideal que não está ligada a nada. É a pilha quando ela não está conectada a nada, tá? Só que a diferença é que a pilha, na verdade, é real, aqui a gente está considerando ideal. O que acontece com as cargas dentro de uma pilha? Bom, por que existe uma diferença de potencial entre os terminais da pilha? Porque na pilha nós temos uma concentração de íons positivos no terminal positivo, que é o do potencial mais elevado. Lembrem que quanto mais positiva a carga, maior o potencial. E nós temos uma concentração de íons negativos no terminal negativo da pilha. Então, são essas concentrações de carga aqui, uma concentração de carga positiva e uma concentração de carga negativa, que mantém a diferença de potencial entre os terminais da pilha. A diferença de potencial aqui eu estou chamando de delta VAB, tá, pessoal? VA é o potencial mais alto do acúmulo de cargas positivas e VB é o potencial mais baixo do
acúmulo de íons negativos. O que acontece com as cargas enquanto a pilha está desconectada do circuito? Pensa bem, se tem positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo, eles não deviam se atrair? Então, por que a pilha não descarrega instantaneamente? Por que os positivos de cima não vão lá se juntar com os negativos de baixo e fica tudo neutro? Porque tem alguma coisa acontecendo dentro da pilha que não é só a força eletrostática. Então, sobre as cargas dentro dessa bateria, existem duas forças e elas atuam em sentidos opostos. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Tem uma carga positiva dentro da bateria, tá? Sobre essa carga positiva, quando a bateria não está ligada em nada, existem duas forças iguais e opostas que fazem com que a carga positiva não se mexa. Então, a pilha atinge um equilíbrio, onde ela não descarrega por recombinação. As cargas ficam isoladas nos seus terminais. Quem é que mantém esse equilíbrio aqui, que permite que as cargas não voltem a se unir lá, os positivos com os negativos? Então, vejam bem, do positivo para o negativo existe um campo elétrico. Tem um campo elétrico dentro da pilha porque ela tem duas concentrações de cargas opostas, tá? Esse campo elétrico faz uma força elétrica sobre todas as cargas que estão dentro da pilha. Essa força elétrica tende a puxar as cargas positivas para perto do negativo, certo? Mas por que os positivos lá de cima não vão se recombinar com os negativos aqui de baixo? Porque existe outra força contra a força eletrostática que equilibra a força eletrostática e faz com que as cargas não se movam. Como é que a gente chama essa outra força? Essa outra força é chamada força não eletrostática. E essa força aqui tende a mover a carga para o potencial mais alto. Vejam que a força eletrostática sempre tende a mover a carga para o potencial mais baixo. Se for uma carga positiva, no caso, ela tende a mover a carga positiva para perto do negativo. Então, quando a fonte não faz parte de um circuito fechado, a força não eletrostática é igual à força eletrostática e não tem movimento resultante de carga entre os terminais. Por isso que uma pilha não descarrega instantaneamente. Tá, essa força não eletrostática, ela é responsável pela manutenção da diferença de potencial entre os terminais, porque é ela que permite que continue havendo um acúmulo de íons positivos de um lado e outro acúmulo de íons negativos do outro. Essa força não eletrostática, ela pode ter diferentes origens, tá, pessoal? Ela pode vir de forças magnéticas, se o nosso dispositivo é um gerador. Ela pode vir de processos de difusão e variação de concentração eletrolítica produzidos por reações químicas, se for uma bateria ou uma pilha, e etc. Tá? Então, essa força aqui, a natureza dela nunca é eletrostática, tá? Por isso que a gente chama de não eletrostática. Ela pode ter origem magnética, se esse dispositivo for um gerador, ela pode ter origem em processos químicos, se for uma bateria, e a gente chama em geral de força não eletrostática. Vejam que, para a fonte ideal, a força não eletrostática e a força eletrostática têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Por isso, as cargas ficam paradinhas lá dentro. Nessa situação, não tem fluxo de cargas. O que acontece se a gente agora liga essa fonte ideal num circuito completo? Então, digamos aqui, a gente pegou a mesma fonte do desenho anterior e agora ligou ela num circuito que é dado por um fio grosso de cobre, tá? No instante que a gente liga o condutor nos dois terminais da fonte, o que acontece? O condutor sofre a ação de uma carga positiva aqui e uma carga negativa lá. O que isso gera? Ao conectar o fio ou o circuito fechado na bateria, essa bateria gera um campo elétrico dentro do fio. E esse campo elétrico faz os elétrons do fio se moverem. Eu sei, pelas setinhas que eu estou botando aqui, eu estou botando como se fossem as cargas positivas que estão se movendo, né? É assim que a gente faz, tá, pessoal?
A gente sabe que, na real, são elétrons se movendo no sentido contrário, mas a gente representa como se fossem cargas positivas nesse sentido. Então, o que que a bateria faz? Ela não dá de graça cargas de dentro dela para distribuir pelo fio. Não, ela simplesmente cria um campo elétrico dentro do fio, do positivo para o negativo existe um campo elétrico, certo? Então, no fio, esse campo elétrico vai apontar daqui para cá, e esse campo elétrico faz as cargas do próprio fio, que são os elétrons livres, viajarem pelo circuito. A gente representa como se viajasse no sentido que uma carga positiva se moveria. Então, o potencial através dos terminais, o potencial devido aos acúmulos de concentração de íons das baterias, faz com que as cargas, que são os elétrons dos próprios fios, se movam. Como os módulos das forças são iguais nesse caso ideal, o trabalho realizado pela força não eletrostática, quanto é o trabalho realizado pela força não eletrostática? É o valor da carga vezes o valor da Fm. Vai ter o mesmo módulo e sinal oposto ao trabalho realizado pela força elétrica dentro da bateria, tá? Fn é a força não eletrostática dentro da bateria e Fe é a força eletrostática dentro da bateria. Então, a diferença de potencial faz as cargas do fio começarem a se mover. Quando as cargas do fio começam a se mover, elas vão adquirir uma certa velocidade que depende da resistência do fio, tá? Então, o valor da corrente, na verdade, depende da resistência do fio. Essas cargas vão estar se movendo. Quando elas chegam aqui na bateria, teoricamente, elas deviam ser atraídas pelo negativo, repelidas pelo positivo, deviam se acumular aqui e descarregar essa carga negativa. Por que que elas não fazem isso? Como elas chegam aqui já com uma velocidade e a força resultante sobre elas aqui dentro é zero, a tendência delas é continuar viajando com a mesma velocidade. E elas chegam lá no outro terminal com a mesma velocidade. Qual o efeito disso? A energia cinética não muda, mas a energia potencial elétrica é restaurada. Então, a gente diz aqui, o trabalho realizado pela força não eletrostática é de mesmo módulo e sinal oposto ao trabalho realizado pela força eletrostática sobre as cargas que se movem dentro da fonte. Assim, elas conseguem ir do terminal B para o terminal A com velocidade constante. Lembra que o trabalho é igual à variação da energia cinética? Então, se a variação da energia cinética é zero, porque a velocidade é constante, o trabalho total também é zero. Mas nesse processo, as cargas recuperam sua energia potencial elétrica que foi perdida para a resistência do fio. Porque dentro da fonte, o fato delas conseguirem se mover do negativo para o positivo aumenta a energia potencial delas de uma quantidade igual a Q vezes delta VAB. Ah, por que isso aqui? Lembra lá que quando a gente estava definindo o potencial, nós dissemos que o potencial é igual à energia potencial elétrica que uma carga teria naquele ponto, dividido pela carga que nós estamos falando. Então, nós podemos inverter essa equação e nós podemos dizer que a energia potencial é dada pelo produto do potencial no ponto pela carga que nós estamos falando. Então, de quanto vai aumentar a energia potencial quando a carga vai do polo negativo para o polo positivo? Vai aumentar de Q, que é o valor da carga, vezes a diferença de potencial entre os pontos, que é ΔV AB. Numa fonte ideal, pessoal, nós sempre vamos ter epsilon igual a ΔVAB. Ah, então quer dizer que a Fm e a diferença de potencial entre os terminais são a mesma coisa? Não. Vejam que tem uma sutileza aqui. A diferença de potencial tem a ver com a força elétrica e o campo elétrico. A Fm tem a ver com a força não eletrostática. Como nesse caso as duas forças são iguais em módulo e realizam trabalhos de mesmo valor, porém sinais contrários, aí a Fm acaba ficando igual a DDP, tá? Numa fonte real, nós já vamos mostrar o que acontece.
Mas aqui tem uma dica aqui, ó. Essa dica aqui não é para esse desenho, tá, pessoal? Às vezes o pessoal se confunde. Essa dica aqui é para o próximo caso. Quando uma fonte real, que não é ideal de FEM, é conectada a um circuito, a diferença de potencial AB e a força eletrostática caem, de modo que numa fonte real, a força não eletrostática é maior que a força eletrostática. E aí o que acontece? A força não eletrostática realiza um trabalho sobre as cargas que é maior que o trabalho da força elétrica, e aí justifica o aumento da energia potencial das cargas de uma fonte real. Nós vamos falar mais disso nos próximos slides, tá, pessoal? Mas só para saber, tá? Essa observação aqui é para o próximo caso, não é para esse caso que nós discutimos aqui do lado. Então, considerando o exemplo anterior, se R for a resistência do fio, a gente pode escrever o seguinte: como é que é a resistência de um elemento de circuito? A resistência é igual à diferença de potencial nos terminais do elemento dividido pela corrente que atravessa o elemento, certo? Ora, se o fio está ligado na bateria, a diferença de potencial do fio é a mesma diferença de potencial da bateria. Então, nós podemos escrever que a diferença de potencial da bateria para uma fonte real ligada num circuito é igual ao produto da resistência de todo o circuito vezes a corrente elétrica. Ou a gente ainda pode escrever que, no caso da fonte ideal, a ΔV é igual a FEM. Então, para uma fonte ideal, a FEM é igual ao produto da resistência do circuito pela corrente que circula no circuito. Se eu quiser saber qual vai ser a corrente no circuito quando eu ligar essa fonte num circuito com essa resistência, a corrente no circuito vai ser igual a FEM da fonte sobre a resistência do circuito. Ó, mas vejam bem que a equação acima é só para a fonte ideal, tá, pessoal? E a gente calcula a corrente estacionária no circuito através dessa relação aqui. Mas, como Newton disse, uma fonte real de FEM é diferente da ideal, porque a fonte real sempre possui uma resistência interna. O fato da fonte real possuir uma resistência interna faz com que a força eletromotriz da fonte e a diferença de potencial entre os terminais da fonte sejam diferentes. Então, vejam que, para uma fonte ideal, a FEM e DDP são iguais, tá? Pode até usar um no lugar do outro. Mas, para uma fonte real, a FEM da fonte e a DDP entre os terminais são diferentes. Se a gente chamar de Rzinho a resistência que a fonte oferece à passagem de corrente I através dela, e a gente considerar que o Rzinho é constante para qualquer valor de I, que é uma aproximação que a gente pode fazer no caso real, a gente pode escrever assim: a diferença de potencial nos terminais de uma fonte real é igual a FEM da fonte menos o produto da corrente que passa pela fonte vezes a resistência interna. Então, vejam o que está dizendo aqui. A diferença de potencial nos terminais da fonte pode ser menor que a FEM. Ela pode ser FEM menos I vezes R. Quando é que isso vai acontecer? Quando a fonte possui uma resistência interna. A FEM, pessoal, lembra que a FEM tem a ver com o trabalho da força não eletrostática, tá? Enquanto que a DDP tem a ver com o trabalho da força eletrostática. Então, elas vêm de lugares diferentes, por isso elas não precisam ser iguais. O que essa equação está dizendo aqui é o seguinte: a energia que a gente vai efetivamente fornecer para as cargas é igual à energia que a FEM forneceria menos a perda de energia devido à própria resistência interna da fonte. Então, quando a gente tem uma fonte real, a diferença de potencial nos terminais da fonte é igual a FEM da fonte menos a corrente que está passando, vezes a resistência interna. Então,
Pensando em termos da energia potencial elétrica, a gente pode dizer que o ganho de energia potencial Q vezes ΔV, que ocorre quando a carga se desloca através da fonte. Então, se a gente tem uma fonte aqui, aqui o terminal positivo, aqui o terminal negativo, diferença de potencial entre os terminais, ΔVAB, quando uma carga se desloca dentro da fonte, a energia que ela ganha é dada por Q vezes ΔVAB, energia potencial elétrica, tá, pessoal? Essa energia, na verdade, é menor que o trabalho Q vezes epsilon realizado pela força não eletrostática. Por quê? Q vezes ΔV é Q vezes epsilon menos a perda de energia devido à própria resistência interna da pilha. Então, isso quer dizer que a DDP entre os terminais de uma pilha de 1,5 volts não é 1,5 volts? Olha, até é, mas só quando a pilha não estiver ligada num circuito. Se a pilha está fora do circuito, ali isolada, a DDP é 1,5 volts. Por quê? Sem corrente, esse termo vai a zero, e se esse termo vai a zero, ΔV é igual a FEM. Então, 1,5 volts é a FEM da pilha. Se a pilha não está ligada no circuito, a FEM é igual a DDP, e a DDP é 1,5 volts. Agora, se tem corrente passando pela pilha, aí a DDP da pilha vai ser menor que 1,5 volts. E isso depende de quanta corrente está passando por ela. Vejam bem, pessoal, isso não muda a equação para calcular a corrente estacionária através do circuito. A gente ainda pode dizer que a diferença de potencial entre os terminais da fonte é igual à corrente do circuito vezes a resistência total do circuito, tá? Isso continua valendo. O que muda de uma fonte ideal para uma fonte real? O que a gente não pode fazer é usar ΔV como se fosse epsilon para uma fonte real, quando tem corrente circulando pelo circuito. A relação entre corrente no circuito e FEM da fonte, para o caso de uma fonte real, pode ser modificada. Na verdade, a gente deveria escrever assim. O que nós vimos sobre a diferença de potencial quando tem corrente na fonte real? A diferença de potencial é escrita assim, certo? E o que nós tínhamos da outra equação que relaciona a corrente? Nós temos que a diferença de potencial é a corrente total vezes R. Então, nós podemos dizer que corrente total vezes resistência total é igual a FEM menos a corrente vezes a resistência interna, certo? Substituir o ΔVAB aqui por corrente vezes resistência total do circuito. Isso deve ser igual a FEM menos a perda dentro da própria bateria, que é I vezes a resistência interna. Então, nós podemos escrever esta equação aqui. Para uma fonte real, a corrente é igual a FEM dividido pela soma da resistência de todos os outros elementos do circuito, mais a resistência da própria fonte. Tá? A diferença numa fonte real é essa equação aqui, numa fonte ideal não teria o Rzinho, e o epsilon seria igual ao ΔVAB, tá? Na fonte real, epsilon não é igual ao ΔVAB, e tem o Rzinho aqui embaixo. Então, vejam um outro detalhe interessante. A corrente no circuito depende da resistência total do circuito. Tá escrito aqui na equação. I é igual a epsilon sobre R mais R. Então, se eu pego a mesma fonte de mesmo epsilon e ligo em dois circuitos com resistências diferentes, eu vou ter correntes diferentes. Tá? Então, isso indica que a mesma fonte pode gerar correntes diferentes em diferentes circuitos. Por isso, nós falamos numa pilha de 1,5 volts, que na verdade seria a FEM da pilha. Mas nós não falamos da corrente da pilha. Por quê? A corrente vai depender da resistência do circuito onde eu ligo aquela pilha. Num circuito de resistência
baixa, uma pilha de 1,5 volts pode dar uma corrente mais alta. A mesma pilha num circuito de resistência maior vai dar uma corrente menor. Então, não tem como dizer exato qual é a corrente da pilha de 1,5 volts, mas tem como dizer que a FEM da pilha é 1,5 volts. Vou mostrar para vocês agora uns símbolos importantes que nós vamos usar quando nós estivermos resolvendo problemas de circuito, tá, pessoal? Primeiro símbolo ali em cima, um tracinho preto, representa um fio. Quando a gente estiver trabalhando em circuitos, nós vamos considerar que os fios são condutores com resistência desprezível, tá? Então, não tem nenhuma perda de energia potencial elétrica, a corrente passa por ali tranquilamente, sem nenhuma modificação. Essa serrinha aqui é o símbolo de resistor. O que acontece no resistor? Ele não consome corrente, tá, pessoal? Ele simplesmente converte a energia potencial elétrica em energia térmica e luminosa. Esse outro símbolo aqui, o símbolo da fonte de FEM. Eu já tinha falado um pouquinho, né? A linha vertical mais longa indica o terminal positivo, geralmente o terminal com potencial mais elevado. E tem esses outros dois símbolos aqui também, que também são fontes. Qual é a diferença? Este primeiro símbolo aqui de cima é para uma fonte de FEM ideal, ou seja, uma fonte sem resistência interna. Esses dois outros símbolos aqui de baixo, que são completamente equivalentes, tá, pessoal? Vocês podem escolher qual dos dois vocês vão usar, é a mesma coisa, são para uma fonte real, ou seja, uma fonte que tem uma resistência interna. Então, fonte com FEM de resistência interna R. A resistência Rzinho pode ser colocada em qualquer lado, tá? Tanto faz se a resistência é colocada do lado do negativo ou se a resistência é colocada do lado positivo. Dá na mesma. E nós temos esses outros dois símbolos aqui. Um círculo com um V dentro representa um voltímetro. O que é um voltímetro? É um dispositivo que nós usamos para medir a diferença de potencial entre os seus terminais. E esse símbolo com o A dentro representa o amperímetro. É um dispositivo que a gente usa para medir uma corrente que passa através desse dispositivo. Então, vejam bem, o voltímetro mede a diferença nos terminais e o amperímetro mede a corrente que passa através dele. Então, quando nós estamos usando voltímetros e amperímetros na prática, nós não queremos corrente elétrica passando por dentro do voltímetro. Por quê? Se passar corrente elétrica por aqui, vai haver uma perda de potencial I vezes R devido ao próprio voltímetro. E isso vai bagunçar a medida da diferença de potencial. Então, nós queremos que o voltímetro seja uma coisa por onde não passa corrente. Já o amperímetro é o contrário. Nós não queremos que o amperímetro bloqueie a passagem de corrente. Então, nós queremos que o amperímetro, na verdade, seja uma coisa que não ofereça nenhuma resistência à passagem de corrente. Então, nós dizemos assim, um voltímetro ideal é o voltímetro que apresenta resistência infinita, porque aí nenhuma corrente passa através dele. Ele mede a diferença de potencial nos terminais sem que nenhuma corrente passe através dele. E o amperímetro é o contrário. O amperímetro deveria ter resistência zero, porque a corrente passa por ele, a gente mede a corrente sem nenhuma perda causada pelo próprio aparelho. Ok, pessoal? Claro que na prática a gente não tem resistência infinita nem resistência exatamente zero, mas é bom vocês saberem que os voltímetros têm resistências altas, justamente para evitar a passagem de corrente por eles, e os amperímetros têm resistências muito baixas, justamente para não dar problema na medida da corrente. Se nós estivéssemos no laboratório, eu mostraria para vocês o famoso multímetro. O multímetro dá para a gente fazer medidas de várias grandezas, né, incluindo a diferença de potencial e a
corrente, mas nós não temos no laboratório, então vocês vão ter que ver isso no vídeo que nós vamos mostrar para vocês sobre voltímetro e amperímetro. Então vamos fazer um exemplo aqui falando sobre leituras no voltímetro e no amperímetro. Para cada uma das configurações de circuito a seguir, determine quais serão as leituras no voltímetro e no amperímetro. Então vamos ver as configurações de circuito. Primeiro, essa configuração aqui. Opa, mas isso é um circuito? Na verdade, vejam que isso nem é um circuito, né, pessoal? Não existe um caminho fechado passando aqui por onde eu estou mostrando tracejado. Então, aqui não tem um circuito. Até existe um caminho fechado aqui em cima. Mas o que eu falei sobre os voltímetros? Eles têm resistência muito alta e eles não deixam passar corrente. Então, não tem por onde a corrente circular nesse circuito. A primeira conclusão que a gente chega é que nesse circuito a corrente é zero, porque não tem nenhum caminho fechado por onde possa passar corrente. Então, eu diria assim, não circula corrente, é um circuito aberto, a medida no amperímetro é zero. Mas será que o voltímetro consegue medir alguma coisa quando nós temos essa configuração de circuito aberto? E a resposta é sim, o voltímetro consegue medir, porque o voltímetro não precisa de corrente, ele mede a diferença de potencial, ele não precisa corrente passando através dele. Então, o que vai acontecer? Um terminal do voltímetro está no ponto A, outro terminal do voltímetro está no ponto B, ele vai medir a diferença de potencial entre esses dois pontos. Quanto vai ser a diferença de potencial entre esses dois pontos? Olha, vejam esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é de uma bateria real, certo? Bateria com resistência interna. Só que essa bateria não está ligada a nada. Eu sei que na bateria real, epsilon menos I vezes a resistência interna é igual à diferença de potencial nos terminais. Então, se tivesse corrente, eu teria que fazer o cálculo. Não tem corrente, então esse termo é zero, então a diferença de potencial nos terminais da fonte é igual a φ da fonte. Então, o que o multímetro vai estar medindo aqui? O multímetro vai estar medindo a diferença de potencial entre os pontos A e B, que nesse caso é igual a φ da fonte. Então, se é uma fonte de 12 volts, o multímetro vai indicar na leitura 12 volts. Então, nós podemos tranquilamente medir a DDP de uma fonte sem que haja corrente no circuito, tá, pessoal? Quero ver se uma pilha ainda tem diferença de potencial entre os terminais, é só conectar os dois terminais do multímetro na pilha e ver se tem diferença de potencial. Ou também poderia pegar a pilha e ligar num circuito e ver se passa corrente. Vamos trocar um pouquinho aqui. Agora vamos fazer um circuito completo. Ó, agora tem um caminho para a corrente passar. Lembra que o sentido da corrente é o sentido das cargas positivas, tá? Então, sai do positivo da bateria, passa pela resistência interna, chega aqui, continua, porque para o voltímetro não vai, porque a resistência dele é muito grande, desce por aqui, passa pelo resistor, passa pelo amperímetro e volta para a fonte. Vai ter a leitura de corrente no amperímetro agora? Vai, porque tem um caminho fechado para a corrente passar. Quanto vai ser a leitura do amperímetro? Lembrem que o amperímetro, ele praticamente não oferece resistência à passagem de corrente. Então, como é que eu calcularia a corrente nesse circuito? A corrente é igual a φ da fonte dividido pela resistência de todos os elementos do circuito mais a resistência interna da fonte. Olha, aqui tem um resistor de 4 ohms. O amperímetro não oferece resistência, no voltímetro não passa corrente, e aqui dentro tem uma resistência de 2 ohms. Então, a corrente, nesse caso, vai ser a φ, que é 12 volts, dividido por 4 ohms do resistor, mais 2 ohms da própria resistência interna. Então, nesse caso aqui, o amperímetro leria uma corrente de 2 amperes. E a leitura do voltímetro? A leitura do voltímetro é 12 volts, porque a φ da fonte é 12.
Foi o que a gente viu no exemplo anterior, né? ΔV igual a 12. Só que não vai ser 12 na letra B. Por que não vai ser 12 na letra B? Porque na letra B existe uma resistência interna. E aí, a diferença de potencial entre esses pontos é a FEM da fonte menos o que se perde dentro da própria fonte devido à resistência interna. Então, a DDP, que o voltímetro vai medir agora, são os 12 volts nominal da FEM menos a corrente vezes a resistência interna. Então, o voltímetro vai medir 12 menos 4, o voltímetro vai medir 8 volts. Vejam que é a mesma fonte do exemplo anterior, tá, pessoal? Quando a fonte estava desconectada do circuito, o voltímetro media 12 volts. Para a mesma fonte, agora conectada em um circuito, o voltímetro mede 8 volts. Por que essa diferença? Porque a fonte tem uma resistência interna. Essa resistência interna consome parte do trabalho da força não eletrostática. E isso quer dizer que a energia potencial que as cargas ganham não é exatamente a energia que elas ganhariam se não tivesse a resistência interna. Só um lembrete aqui, tá, pessoal? Quando a corrente elétrica percorre o resistor, o valor da corrente não varia. O resistor não consome corrente. Ele simplesmente transforma a energia potencial elétrica em outros tipos de energia térmica e luminosa. Vamos mais uma configuração. Opa, o que aconteceu agora? Vejam que o voltímetro agora foi colocado nos terminais do resistor. E o amperímetro trocou de lado. Mas para o amperímetro isso não faz diferença, certo, pessoal? Porque o circuito onde passa a corrente continua sendo exatamente o mesmo. Continua sendo a mesma fonte e o mesmo resistor de 4 ohms. Então, para o amperímetro, nós não devemos esperar uma mudança. Mas para o voltímetro, não sei, talvez mude alguma coisa, porque agora ele está nos terminais do resistor, ao invés dos terminais da bateria. Bom, vamos ver aqui. Já falei qual é a diferença. Mudou a posição do voltímetro e amperímetro. Não mudou o caminho da corrente, nem a resistência total do circuito, tá? Então, a gente vai usar aquela mesma equação que diz que a corrente é igual a FEM, que continua sendo 12, dividido pela resistência dos elementos do circuito, que continua sendo 4, mais a resistência interna continua sendo 2, 12 sobre 6 continua sendo 2. E como é que a gente sabe qual é a leitura do voltímetro? Olha só, entre o ponto A e o ponto A', não tem nenhuma resistência. E entre o ponto B e o ponto B', também não tem nenhuma resistência. Quando isso acontece, a gente pode dizer que, com certeza, o potencial no ponto B é igual ao potencial no ponto B'. E o potencial no ponto A é exatamente igual ao potencial no ponto A'. Tá? Ou seja, quando entre um ponto e outro ponto só tem um fio ou tem um amperímetro, que são duas coisas que a gente considera de resistência zero, o potencial não muda, porque ninguém mudou a energia potencial das cargas nesse trajeto. Então, nós podemos dizer, ora, a diferença de potencial entre A' e B' é exatamente a mesma diferença de potencial entre A e B, que é a diferença de potencial da fonte, que nós sabemos que é 8 volts. Então, a gente espera que a leitura no voltímetro continue 8 volts. Tá? E aí, na verdade, não mudou nada nas leituras. Nesse caso aqui, se eu botar o voltímetro ali, o que vai acontecer com as leituras no voltímetro e no amperímetro? Que diferença faz eu colocar o voltímetro ali? A carga positiva vai sair da fonte, vai passar pelo amperímetro que não tem resistência, vai passar pelo resistor e vai chegar aqui. E quando ela chegar no voltímetro, o que ela vai encontrar? Um objeto que tem uma resistência que tende a infinito.
E aí, o que essa carga vai fazer? Não vai fazer. A carga não vai conseguir passar. Então, se eu ligar o voltímetro dessa maneira, na verdade, eu vou matar a corrente do circuito. Não vai ter corrente circulando. Se não tiver corrente circulando, será que o voltímetro ainda mede alguma coisa? Não tem corrente circulando, tá? Não tem corrente pela fonte. Se não tem corrente, este terminal aqui está no potencial negativo da fonte. Esse terminal está no potencial positivo. Daqui para cá não tem resistência, não tem perda de potencial. Daqui para cá teria perda de potencial por causa do resistor. Quanto é a variação de potencial devido à presença de um resistor? É menos, porque o potencial diminui, I vezes R. Mas se não tem corrente, na verdade não tem perda de energia potencial. Então, o que vai acontecer? A leitura no voltímetro, na verdade, vai ser igual à leitura que teria nos dois terminais da fonte quando não tem corrente. E aí a leitura no voltímetro seria 12 volts. Então, pessoal, dica, eu gostaria de mostrar na prática, né? Já que não tem a prática, eu estou fazendo esses exemplos aqui. Para não perturbar o circuito, sempre ligue o voltímetro em paralelo com o dispositivo que tu quer medir a diferença de potencial. E sempre ligue o amperímetro em série com o circuito, tá? O voltímetro tem que ser ligado em paralelo e o amperímetro em série, que nem está nesse exemplo aqui, ó. O voltímetro liga em dois pontos do circuito que não fazem parte da trajetória principal, ou seja, ele está em paralelo, e o amperímetro liga na trajetória principal da corrente, ou seja, ele está em série. E nesse caso aqui, o que aconteceria? Vejam que esse caso é quase igual ao primeiro caso. A diferença é que eu tirei a resistência daqui. Aí ficou a fonte ligada por fios, vai ter passagem de corrente, e o ΔV ligado nos terminais da fonte. Qual será que é a leitura no voltímetro e amperímetro nesse caso? Bom, olha só, se está passando corrente, quanto será que é essa corrente? Vamos usar a nossa formuleta lá. A corrente é para ser a Fm dividido pela resistência dos elementos mais a resistência interna. Só que agora a resistência dos elementos é zero. Então, a corrente vai ser a Fm, que é 12, dividida por 0, mais 2. 12 por 2 é 6 amperes. Vejam que é lógico, né, pessoal? Eu tirei a resistência, a corrente aumentou. Então, a corrente passa de 2 amperes, que era quando tinha um resistor, para 6 amperes. E agora, com uma corrente de 6 amperes no circuito, quanto vai ser a diferença de potencial que eu vou medir aqui nos polos da bateria? Vamos lá para a nossa fórmula. A ΔV entre os polos é a Fm menos a corrente vezes a resistência. Então, a ΔV que eu vou medir aqui é, zero. Mas como assim? Vejam que toda a Fm está sendo dissipada dentro da própria pilha. Isso é o que se chama de curto-circuito. Eu liguei a fonte direto nela mesmo. Qual é o problema do curto-circuito? Fica uma corrente muito grande e toda a energia potencial que as cargas ganham é dissipada dentro da própria fonte. Então, o que vai acontecer com a fonte? Com toda aquela energia potencial sendo dissipada dentro dela, ela vai aquecer e, dependendo do caso, ela vai estourar ou explodir. Por isso que o curto-circuito é uma coisa que a gente não quer, né, pessoal? Então, se vocês medem a DDP de uma fonte que vocês sabem que deveria estar bem, e de repente dá uma DDP igual a 0, aquilo quer dizer que a fonte entrou em curto-circuito. Ela está ligada direto nela mesma. Isso é uma coisa muito ruim, tem que desligar imediatamente para não queimar
a fonte. Bom, pessoal, vamos revisar aqui um pouquinho. Então, a variação da energia potencial de uma carga que percorre o circuito completo, saindo do ponto A e retornando ao ponto A, dos exemplos anteriores, por exemplo, é nula. Isso aqui eu tinha falado lá no início, né? Portanto, a variação do potencial elétrico também tem que ser zero. Eu estou dizendo assim, ó, num circuito completo, a variação do potencial tem que ser zero. Então, se nós temos aqui a nossa fonte ligado no nosso resistor, ligado no circuito, se uma carga começa aqui e faz a volta completa e chega lá de novo, não só a energia potencial dela deve voltar para o valor inicial aqui, como o potencial elétrico nesse ponto tem que ser o mesmo que era também. E isso dá origem a uma coisa chamada regra das malhas. O que é a regra das malhas? Ela diz que a soma algébrica de todas as FEMs e todas as diferenças de potencial ao longo de qualquer malha completa deve ser igual a zero. Por que zero? Porque a soma algébrica quer dizer somar os positivos com os negativos. E essa soma deve ser zero porque energia potencial deve voltar ao valor inicial em um circuito completo. E, portanto, potencial é a mesma coisa. Então, para aqueles circuitos que eu mostrei para vocês, deve ser verdade que esse somatório aqui deve ser igual a zero. A FEM da fonte menos a corrente do circuito vezes a resistência interna da fonte menos a corrente do circuito vezes a resistência dos resistores que tem no circuito, e isso aqui deve ser igual a zero. Tá? Vocês podem testar para os exemplos anteriores ali que eu mostrei para vocês. Nós vamos falar mais disso de novo na aula da semana que vem, tá? Por enquanto, estou só adiantando o serviço aqui. Então, olha só, considere esse circuito. Tem uma fonte real de 12 volts, com resistência interna de 2 ohms, e mais uma resistência de 4 ohms no circuito. Quanto vai ser a corrente? A corrente vai ser 2 amperes, nós calculamos lá nos exemplos, tá, pessoal? É o mesmo exemplo que a gente viu, só que agora não tem voltímetro nem amperímetro. Nesse gráfico aqui, a linha azul representa a variação do potencial em função da localização da carga no circuito. Então, vejam só, a FEM da fonte realiza trabalho sobre a carga. O que essa FEM faz? Ela faz a energia potencial da carga sair de zero, por exemplo, para uma energia equivalente a 12 volts. Aí a carga vai viajando bem feliz com essa energia equivalente a 12 volts. Aí ela encontra o resistor. O que esse resistor faz? Ele converte parte da energia parte da energia potencial elétrica em energia térmica e luminosa. Quanto é a diferença de potencial depois de passar pelo resistor? A diferença de potencial é o valor da corrente vezes o valor da resistência. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o potencial cai em 4 volts, a energia potencial das cargas cai proporcional a 4 volts quando elas passam pela resistência interna da bateria. Elas continuam bem felizes com a energia potencial que sobrou. Aí o que acontece quando elas atravessam o outro resistor? De novo, tem uma queda de potencial. Essa queda de potencial é dada pelo produto da corrente vezes a resistência. Então, 2 vezes 4, 8. Então, elas têm uma queda na energia potencial que é proporcional a 8 volts. E aí, daqui em diante, não tem mais nenhuma variação. Então, vejam que a carga sai daqui com, digamos, energia zero, aumenta a energia por causa da FEM, cai um pouco a energia por causa da resistência interna, cai mais um pouco a energia por causa da resistência externa, o resto do trajeto não tem variação e ela volta para o ponto inicial com exatamente o mesmo valor de potencial e de energia potencial que ela tinha no início. Aqui nesse exemplo aqui, o Halliday usa esse exemplo, tá? Digamos que tem uma fonte B
onde εb é maior que εa. Se vocês tiverem duas fontes ligadas num caminho só, tá, pessoal? Quem vai mandar no sentido da corrente é a fonte de maior FEM. Então, se a FEM de B é maior que a FEM de A, a corrente vai obedecer o sentido de B. Aí, o que vai acontecer nesse circuito? Essa fonte B fornece energia potencial para as cargas atravessam o resistor, atravessam a fonte A ao contrário da fonte, pode acontecer, atravessam o motor, que sobe o elevador com o pinguim, e voltam para cá. O que está acontecendo em termos de energia? A energia química que a bateria B converte em energia potencial elétrica. Então, vejam bem, a bateria que alimenta o sistema converte a energia química dela em energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica vira um pouco em trabalho realizado no motor, mais um pouco em energia térmica produzida na resistência e mais um pouco em energia química armazenada em A. Então, o que acontece quando vocês recarregam uma pilha? Daquelas que são recarregáveis, obviamente, né, pessoal? Quando a gente recarrega uma pilha, na verdade, a gente força a corrente elétrica por ela, ao contrário do sentido que ela geraria naturalmente. Para quê? Para que essa energia elétrica extra vença e recarregue a energia química, ou seja, para que essa energia elétrica extra faça novamente as cargas se separarem dentro da bateria. Bom, pessoal, agora seria a parte de falar de energia e potência em circuitos. Eu não vou falar aqui porque isso está gravado lá na turma T9. Então, vou dizer para vocês, olha, para não ficar repetindo a mesma coisa, lá na turma T9 tem uma videoaula sobre energia potencial e potência em circuitos. Deem uma olhada lá, tá, pessoal? Eu não vou fazer todo o desenvolvimento aqui, eu só vou dizer assim, a moral da história é a seguinte. Qual é a potência dissipada por um resistor? A potência dissipada por um resistor, o que eu estou chamando de potência dissipada aqui? Potência é energia sobre tempo, certo? Então, a energia que um resistor transforma em energia térmica ao longo do tempo é chamada de potência. A potência de um resistor é dada por corrente que passa por ele ao quadrado vezes a resistência dele. Então, essa aqui é a taxa com que o resistor converte energia que era potencial elétrica em energia térmica. Vejam que todo resistor tem uma potência máxima, que indica a taxa máxima de energia que ele pode dissipar sem se danificar. Se alguém coloca o resistor num circuito onde a corrente é muito alta e a potência dissipada iria para um valor muito alto, vai acabar queimando o resistor. E como é que a potência fornecida por uma fonte? A potência fornecida por uma fonte real é assim, epsilon vezes I, que é a parte da energia química que se converteu em energia potencial elétrica, menos I ao quadrado vezes R, que é a parte da energia potencial elétrica que acabou sendo convertida em calor dentro da própria bateria. Então, para uma fonte real, a potência fornecida é FEM vezes corrente, menos corrente ao quadrado vezes resistência interna. Tá? Isso aqui tudo está explicadinho com mais detalhe lá na videoaula, tá, pessoal? Qual é a potência absorvida por uma fonte? Então, não sei se vocês sabem, mas nos carros tem um dispositivo chamado de alternador. O alternador é um dispositivo que está ligado no motor. E quando o motor está funcionando, o alternador gera uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz é grande. Essa força eletromotriz é maior que a força eletromotriz da bateria do carro. Então, o carro, enquanto está andando, usa o alternador para recarregar a bateria. Como é que a bateria se recarrega? Absorvendo potência fornecida pelo alternador. E aí, como é que a gente escreve a potência absorvida pela bateria quando ela é recarregada pelo alternador? A gente escreve assim,
a potência que ela absorve é a parte que se converte em energia química, que é dada por Φ da bateria vezes a corrente, mais a parte que se dissipa dentro dela mesma, que é corrente ao quadrado vezes a resistência interna. Então, a potência absorvida por uma fonte real é calculada assim: Φ vezes I mais I ao quadrado vezes R. Então, pessoal, teria aqui o exemplo. Como é que é a potência fornecida e a potência consumida para cada configuração do circuito, tá? São aqueles mesmos circuitos que eu mostrei antes. Então, nesse caso aqui, vou fazer só o primeiro, os outros eu deixo para vocês olharem, tá? Nesse caso aqui, a gente tinha concluído que a corrente era 2 amperes. Como é que é a potência fornecida pela fonte? Bom, nós acabamos de ver ali que a potência fornecida vai ser dada por εi menos I ao quadrado vezes a própria resistência interna. Então, ε é 12, I é 2. εi vai dar 24, menos I é 2 ao quadrado fica 4, vezes 2. O que isso quer dizer? A energia química se converte para uma quantidade proporcional a 24 joules de energia potencial elétrica. Mas desses 24 joules, 8 são dissipados na própria bateria. Então, a potência entregue por essa fonte real, na verdade, é 16 watts. Que é o que está calculado aqui embaixo, tá, pessoal? Acabei fazendo ao contrário. E quanto é que é a potência dissipada no resistor? A potência dissipada no resistor é I ao quadrado vezes a resistência dele. 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Que interessante. A potência fornecida é 16 watts e a potência dissipada é 16 watts. Será que isso é uma coincidência, pessoal? Não, não é uma coincidência, porque toda a potência fornecida pela fonte, que não é consumida nela mesma, é consumida no outro elemento de circuito. Lembra que tem que ter conservação de energia, certo? Então, toda energia potencial elétrica que se transforma em calor tem que ser aquela energia potencial elétrica que tinha no início. Então, uma coisa que nós vamos ver depois é que a soma de todas as potências fornecidas sempre deve ser igual à soma das potências dissipadas em um circuito. A letra B eu deixo para vocês acompanharem depois, tá, pessoal? A letra B é do curto-circuito, tá? Vejam que não tem resistência aqui. Então, o que acontece? Para esse caso aqui do curto-circuito, a fonte está convertendo 72 watts. Olha só, isso aqui é muito mais que 16, né? Então, vejam que no curto-circuito a fonte converte muito mais energia. E para onde vai toda essa potência aqui? Vai ser dissipada dentro da própria resistência da bateria. Então, ela está dissipando 72 watts dentro dela mesma. Por isso que no curto-circuito a fonte aquece e queima, literalmente. Agora a gente teria que falar de associação de resistores, tá, pessoal? Mas existe uma videoaula só sobre associação de resistores lá na turma T9. Essa videoaula, então, eu recomendo, vejam lá para ver como é que é a associação de resistores. Tem a associação em série. Eu só vou falar do resultado final aqui, tá, pessoal? E a moral da história é que a associação de resistores em série, a resistência equivalente é a soma das resistências individuais. Vejam que isso aqui é o contrário dos capacitores, né? Lá nos capacitores, quando a gente ligava em série, a gente tinha 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre a capacitância do 1 mais 1 sobre a capacitância do 2. Também em série. Então, vejam que capacitores ligados em série, o inverso da capacitância é igual à soma dos inversos das capacitâncias individuais. Já
resistores ligados em série, ao contrário. A resistência equivalente é a simples soma das resistências individuais. Então, quando a gente liga resistores em série, a resistência do circuito aumenta. E se a gente ligar os resistores em paralelo? Se a gente liga os resistores em paralelo, aí é o contrário. Quando a gente associa os resistores em paralelo, aí a gente tem que 1 sobre a resistência equivalente do circuito é 1 sobre as resistências individuais. A soma, né, de 1 sobre R1 com 1 sobre R2 com 1 sobre R3. Então, quando a gente associa os resistores em paralelo, a resistência equivalente é menor que as resistências individuais. Vejam que isso é ao contrário dos capacitores, porque para os capacitores em paralelo, a capacitância equivalente, na verdade, era a soma das capacitâncias individuais. Tá? Então, uma maneira de gravar é que resistores e capacitores se comportam de forma oposta. Quando eles são ligados em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias, mas o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências. Já se a ligação for em série, aí na ligação em série, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias, mas a resistência equivalente é a simples soma das resistências individuais. Nós vamos trabalhar com isso na próxima aula, tá, pessoal? Então, para terminar agora, nesses 10 minutos finais, vamos falar um pouquinho de um exemplo aqui. 2 lâmpadas ligadas em série ou em paralelo. Nós estamos falando de lâmpadas incandescentes, tá, pessoal? Lâmpadas incandescentes, na verdade, são o quê? Um fio de tungstênio que nada mais é do que um resistor. Então, 2 lâmpadas incandescentes, 2 resistores ligados em série ou paralelo. Considere 2 lâmpadas idênticas com resistência 2 ohms, que são conectadas a uma fonte ideal, ideal, sem resistência interna, de FEM 8 volts. Calcule a corrente que passa em cada lâmpada, a DDP através de cada lâmpada e a potência fornecida para cada lâmpada e para o circuito como um todo, supondo que as lâmpadas estão ligadas, primeiro, em série, segundo, em paralelo. De quebra tem a letra C aqui. Supondo que uma lâmpada queime, o filamento de tungstênio lá se rompe. O que ocorre com a outra lâmpada para cada tipo de ligação? Vamos desenhar o nosso circuito aqui. Nós temos uma fonte, essa fonte é ideal, então a resistência interna é 0, e a corrente sai sempre do polo positivo da fonte, atravessa o circuito e volta para o polo negativo, porque a gente considera que são cargas positivas se movendo. Então, essa ligação aqui, vejam que é a ligação em série, só tem um caminho para a corrente elétrica passar. Nessa ligação em série, a corrente sai da fonte, atravessa uma lâmpada, atravessa outra lâmpada e volta para a fonte, sem nenhuma bifurcação. Então, quanto é a resistência equivalente desse circuito? 2 resistores ligados em série. O que eu falei ali alguns slides atrás é que a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, a resistência equivalente é 4 ohm. A resistência equivalente é igual à diferença de potencial entre os terminais, ou seja, a diferença entre esse ponto e esse ponto. Vejam que são os mesmos terminais onde está ligada a fonte. Então, a resistência equivalente vai ser igual a ΔV da fonte sobre a corrente no circuito. Então, nós temos que a corrente do circuito é ΔV da fonte, 8 volts, dividido pela resistência equivalente, 4. Então, a corrente no circuito vai ser 2 amperes. É a mesma corrente nas 2 lâmpadas, porque a corrente não tem outro caminho para seguir. É um caminho só, a corrente segue o mesmo caminho, é a mesma corrente nas lâmpadas. Se eu isolo só uma lâmpada, digamos que essa lâmpada aqui é a lâmpada 1
e essa outra lâmpada aqui é a lâmpada 2. O que eu sei sobre a lâmpada 1? A resistência da lâmpada 1 é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ó, cuidado, não é a diferença de potencial total, é só esses dois pontos dividido pela corrente. Então, eu concluo que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, ou seja, só na lâmpada 1, é uma diferença de potencial de 4 volts. E aí, para a lâmpada 2, é o mesmo cálculo, só que com a diferença de potencial entre os pontos B e C. Como é a mesma corrente e as lâmpadas têm a mesma resistência, eu vou acabar achando que a diferença de potencial na lâmpada 2 também é 4 volts. Quanto é a potência dissipada na lâmpada 1? Vai ser a corrente ao quadrado vezes a resistência dela. Então, a potência vai ser 2 ao quadrado vezes 2. A potência dissipada na lâmpada 1 é 8 watts. Quanto é a potência dissipada na lâmpada 2? É a mesma coisa, porque é o mesmo valor de corrente e também o mesmo valor de resistência. Então, a potência dissipada nas duas lâmpadas é 8 watts. Qual é a potência total dissipada no circuito? 8 watts na lâmpada 1 mais 8 watts na lâmpada 2, 16 watts. Será que essa potência de 16 watts é a potência fornecida pela fonte? Bom, vamos lá. Como é que é a potência fornecida pela fonte? É a fém da fonte vezes a corrente. Teria um termo aqui, menos I ao quadrado vezes Rzinho. Só que no nosso caso, esse termo é zero porque não tem resistência interna. Então, a potência fornecida é simplesmente epsilon vezes I, que vai ser 8 vezes 2, que vai ser 16 watts. Então, nessa ligação em série, a fonte fornece 16 watts e cada lâmpada consome 8 watts. Consome no sentido que ela está convertendo energia potencial elétrica em energia luminosa e calor. Tá? Então, a potência total seria 16 watts. Vamos fazer agora a ligação em paralelo. Qual é a característica da ligação em paralelo? Os dois resistores estão ligados exatamente nos mesmos pontos. E agora, a corrente elétrica, quando chega aqui, ela pode se dividir. Uma parte vai para o resistor de cima, outra parte vai para o resistor de baixo. Então, vejam que é diferente do caso série, e a gente pode calcular, então, para esse caso, como é que ficam as coisas. Bom, qual é a resistência equivalente do circuito? Cuidado, ligação em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, se a gente substitui aqui os valores, fica 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que vai dar 1, certo, pessoal? E o inverso de 1 é 1. Então, a resistência equivalente é 1 ohm. Vejam que é bem menos do que a resistência equivalente do outro caso, que era 4 ohms. Como tem menos resistência, vai ter mais corrente, né? Vejam que as duas lâmpadas estão ligadas nos mesmos pontos. O ponto D é o mesmo ponto aqui da fonte, porque entre o ponto D e esse ponto só tem fios. O ponto E é o mesmo ponto aqui da fonte, porque daqui até lá só tem fio. Moral da história, a diferença de potencial nesses terminais é a mesma diferença de potencial da fonte. Então, a diferença de potencial entre esses terminais são os mesmos 8 volts. A resistência equivalente é igual à diferença de potencial da associação dividido pela corrente total. Tá, pessoal? Cuidado com isso aqui, corrente total. Então, a corrente total vai ser a resistência equivalente sobre... Não, desculpa, vai ser a ΔV sobre a resistência equivalente. A corrente total, nesse caso, vai ser 8 amperes. Vejam que ligando em série, a corrente era 2 amperes, certo? Ligando em paralelo, as mesmas lâmpadas, quadriplicou o valor da corrente. Mas essa é a corrente total. Vejam que aqui a corrente se divide, certo? Como as resistências são iguais, cada lâmpada recebe metade dessa corrente. Então, aqui nesse trecho, a corrente vale 8 amperes,
Quando ela chega no ponto D, 4 amperes vão para o trecho de cima, 4 amperes vão para o trecho de baixo. Quando chega no ponto E, a corrente de cima e de baixo se juntam de novo. Estou até falando errado. Se juntam novamente e sai daqui de novo 8 amperes. Mas em cada lâmpada a corrente é 4 amperes. Então, quanto é a potência dissipada em cada lâmpada? A potência dissipada é a corrente na lâmpada ao quadrado vezes a resistência. Então, a corrente é 4 ao quadrado 16 vezes a resistência. A potência em cada lâmpada é 32 watts, tá? Naquele caso do série, a potência consumida era 16 watts nas duas lâmpadas. Aqui, uma lâmpada só já consome 32. Então, primeira coisa, a ligação em paralelo consome mais potência que a ligação em série. Mas, por outro lado, isso quer dizer que a lâmpada brilha mais na ligação em paralelo do que na ligação em série. É a mesma potência nas duas lâmpadas. Então, a potência total é 64 watts, 32 watts em cada lâmpada. Será que isso é igual à potência fornecida pela fonte? Vamos lá. Quanto é a potência fornecida? Não tem resistência interna, a potência fornecida é simplesmente epsilon vezes a corrente que passa pela fonte. Quanto é a corrente que passa pela fonte? 8 amperes. Então, a potência vai ser 8 volts vezes 8 amperes, igual a 64 watts. Então, vejam que a ligação em paralelo gasta mais energia da fonte. As lâmpadas recebem mais potência, mas a fonte gasta essa potência. Então, o que isso quer dizer? Para uma mesma bateria, a bateria vai gastar mais rápido se as lâmpadas forem colocadas em paralelo do que se as lâmpadas forem colocadas em série. Por outro lado, em paralelo, as lâmpadas brilham mais do que brilhariam se forem colocadas em série. Tá? Aqui é importante frisar, eu já falei, mas vamos lá de novo. É importante frisar que a maior potência observada na ligação em paralelo não é obtida de graça. A energia é extraída da fonte com uma taxa 4 vezes maior, de forma que se a fonte for uma bateria, ela vai descarregar 4 vezes mais rápido do que no caso da ligação em série. Então, aqui mostro para vocês, são as mesmas lâmpadas, tá? Duas fotos tiradas, uma com a ligação em paralelo, outra com a ligação em série. Vejam que aqui é a ligação em série. A corrente vem por um caminho, só tem um caminho para seguir, passa pelas duas lâmpadas e volta para a fonte. Então, essa é a ligação em série. Vejam que as lâmpadas brilham menos, mas também gasta menos energia da bateria. E aqui a ligação que vem a corrente, e aí a corrente está ligada tanto nessa lâmpada quanto nessa lâmpada aqui também. Então ela vem aqui e se divide em duas, essas duas se juntam e voltam para a corrente que vai para lá. Então essa aqui é a ligação em paralelo. Vejam que as lâmpadas brilham mais, mas também consomem mais energia da fonte. Então, na ligação em série, nós teríamos uma potência P em cada lâmpada, e para as mesmas lâmpadas ligadas na mesma fonte em paralelo, a potência seria o quádruplo de P. O que acontece se uma lâmpada queima num desses circuitos? Bom, no circuito em série, se uma lâmpada queimar, o circuito como um todo fica interrompido. Então, se uma lâmpada queimar no circuito em série, apaga todo o circuito, porque não tem mais caminho fechado para a corrente seguir. Então, numa associação em série, se uma lâmpada queima, todas as outras apagam, porque não tem mais corrente passando no circuito. Na ligação em paralelo, se uma lâmpada queima, o que acontece? A corrente ainda pode passar pela outra lâmpada. E aí uma fica queimada, mas a outra continua funcionando. Então, numa ligação em paralelo, se uma lâmpada queima, a outra continua funcionando.
E aqui tem uma pegadinha, tá, pessoal? Essa aí, nós já estamos acabando o tempo, então eu vou deixar essa aqui para vocês pensarem e a gente pode conversar na aula de sexta sobre isso. Se uma lâmpada da associação em paralelo queima, a lâmpada que não queimou não deveria aumentar o brilho dela? Já que a mesma fonte e uma lâmpada está queimada e daí a corrente está passando só pela outra lâmpada, não devia aumentar o brilho? Mas o que a gente observa é que, se uma lâmpada em paralelo queima, a outra continua funcionando com o mesmo brilho que ela tinha quando a lâmpada que ainda estava boa. Como é que a gente explica isso? Vou deixar essa aí para vocês pensarem e a gente conversa na próxima aula, ok? Só para vocês saberem aqui, às vezes aparece isso aqui nos circuitos, tá? O que quer dizer aquele símbolo ali? Quem já trabalhou com alguma coisa de circuito sabe que aquele símbolo tem a ver com terra, né? Então, a princípio, poderia dizer que o circuito está aterrado naquele ponto. Mas aí fica confuso, porque a gente fica pensando, tá, então tem um fiozinho aqui que liga o circuito no chão para aterrar o circuito? Não é bem isso, tá, pessoal? Embora esse símbolo seja usado para indicar aterramento, nos circuitos que a gente está trabalhando, o símbolo apenas indica que o potencial elétrico deve ser definido como zero no ponto onde o símbolo aparece. Então, ele simplesmente está dizendo aqui, nessa região aqui, considere que o potencial elétrico tem valor zero, tá? Eu sei que tem outros casos onde esse símbolo representa realmente a ligação do circuito com a Terra, tá? Mas nos nossos problemas não vai ser isso. Se aparecer nos nossos problemas, vai ser simplesmente considere que o potencial ali naquela região é zero. Então, pessoal, infelizmente, isso aí ainda não é toda a matéria de circuitos, tá? Tem mais um pouco, dá mais uma aula ainda, mas obviamente eu não vou continuar hoje porque já ficou bem pesado para hoje. Então a gente para por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, senão a gente continua com matéria na segunda-feira da semana que vem, porque na sexta eu não vou fazer aula de matéria, eu vou fazer só dúvidas e andamento da disciplina, ok? Nenhuma dúvida, então, pessoal? Acho que Podemos... eu Diga. Não, acho que a princípio tudo certo. Então tá bom, gente. Então, muito obrigado por terem vindo. Aí não me deixa falando sozinho, né? E... que bom que tu gostou, Vitória. Então, muito obrigado por terem vindo. Falar sozinho é chato. Eu até poderia simplesmente gravar a aula, né? E botar lá no Moodle, mas eu prefiro fazer assim. Então, bom restinho de semana para vocês. Pessoal, segunda-feira tem mais matéria, sexta-feira tem aula de dúvidas, ok? Valeu, até mais.